Boa noite, amados e amadas irmãos e irmãs. Que a paz de Deus e que a paz do Mestre e amigo Jesus esteja conosco hoje e sempre. Vamos começar mais uma live de reflexão espírita. Vamos começar uma live de reflexão de despertar do espírito acima de tudo. Nossa irmã Simone Leotti, boa noite, já está chegando por aí. Graças a Deus, né, minha irmã? Tudo na paz. Que Deus abençoe, que Deus ilumine a todos. Daqui a pouquinho a gente começa a nossa live. Por enquanto, podem ir colocando seus nomes aí. Que a gente daqui a pouco começa com a prece. Simone Leotti já está por aí, né? Daqui a pouquinho a gente começa. Hoje vamos falar sobre educação do espírito e evolução humana. Daqui a pouco. Simone Leotti. Pede oração para Rolf Schneider, Raquel Leotti, Lewandowski, Maria Conceição Santos da Costa, Aurora. Tá certo, minha irmã Simone? Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa live, daqui a 5 minutinhos. Daqui a pouco. Enquanto isso, vamos aí compartilhando com seus amigos e com suas amigas, nas suas redes sociais, mais uma live espírita. Despertar espiritual, para que nós possamos juntos analisarmos um pouco desse tema tão interessante, que é falar sobre educação. Hoje à tarde eu tive uma live, eu inclusive disponibilizei no meu canal no YouTube, da parte da educação, Semana da Educação para a Vida, né? E agora à noite estou em outra live, agora uma live espírita. Daqui a pouquinho, 4 minutos para a gente começar a nossa reflexão da noite. Quero agradecer de antemão a todos e a todas que sempre dão esse voto de estarmos juntos aí refletindo sobre o Evangelho. Deixa eu ver se tem mais gente aí. Prece para os irmãos desencarnados. Tem Sandro, Alexandre dos Santos, Fabiano Leotti, Pereira, Getúlio Marques Pereira, Igor Ribeiro de Carvalho. Ok, meu irmão, tá certo. Meus amigos, minhas amigas, daqui a pouco a gente começa a nossa reflexão. Aquela pessoa que quiser pode já colocar o seu nome aí para prece, como nossa irmã Simone Leotti já colocou. Na noite de hoje, quero convidar todos e a todas para juntos refletirmos sobre um tema muito importante,
Boa noite. Deus abençoe, que Deus ilumine a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs. Daqui a 2 minutinhos começaremos a nossa live da noite de hoje. Hoje, dia 13/8, noite de quinta-feira. Vamos falar sobre um tema muito interessante, um tema que eu adoro falar, que é falar sobre educação. Hoje vamos falar sobre educação do espírito e evolução humana. Fazer uma relação entre esses dois pontos importantes, né? E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse tema muito importante. Ok, pessoal? Um minutinho para a gente começar a nossa reflexão. Espero que cada um dos irmãos e das irmãs estejam bem. Vou baixar um pouquinho aqui. Simone Leotti está por aí, quem mais? Pressa, o desencarnado Deoclésio também. Leotti, Declebes, Rogério dos Santos também, né? E o Degária Miranda também está entrando aí. Tudo bom, minha amiga Hildegária? Hildegária, minha querida amiga. Hoje vamos falar sobre educação, viu, Hildegária? Educação do espírito e evolução humana. Vamos fazer uma relação desses dois pontos, o educar e o processo de evoluir do ser humano. Ok? 20 horas, vamos começar, né? O pessoal vai entrando aí. Quero agradecer a presença de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs. Vamos começar a nossa reunião ou a nossa live de reflexão. Quero agradecer já de antemão aos irmãos e às irmãs. Neste momento, quero convidar cada um de vocês para pegar o seu copinho com água, o meu já está aqui, certo? Vamos fazer a nossa prece inicial. Cada um dos irmãos, nesse momento, feche os olhos, agradeça a Deus, agradeça ao Mestre Amigo Jesus, e aos espíritos abençoados que, em nome de Deus e de Jesus, traz para cada um de nós as energias salutares, de paz, de amor, de reconforto espiritual. Neste momento, cada um dos irmãos e cada uma das irmãs que possam fazer essa conexão com as energias do alto. Agradecidos de coração estamos a todos os mentores espirituais, os mestres das matas, os mestres dos tambores, os mestres da alegria, caboclos, pretos velhos, ciganos, todas essas falanges, Divino Mestre Jesus. Queremos pedir, em teu santíssimo nome, que abençoa a cada uma das famílias, dos irmãos que foram citados os nomes, para aqueles irmãos desencarnados, para aqueles irmãos que estão doentes, que neste momento a espiritualidade maior vá ao encontro de todas as criaturas sofridas, que vá ao encontro daquelas criaturas que estão doídas do coração, doídas da mente, em teu santíssimo nome, Jesus, que abençoa a cada um de nós e que possamos, na noite de hoje, estarmos com o coração repleto de luz, de paz e de amor. Que Deus abençoe e que Deus ilumine a cada um de nós. Uma boa noite a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs. Quero convidar cada um para, nesta 1 hora, abrir o seu coração, abrir a sua mente, para refletir sobre esse tema tão importante que considero eu, como educador, um tema muito importante, que é falar sobre educação do espírito e evolução humana. Vamos fazer uma relação entre esses dois pontos, vamos fazer uma costura entre esses dois pontos. O que é educação e o que é evolução? E qual a relação que existe entre esses dois elementos de condução espiritual? Neste sentido, eu quero convidar cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs,
que eleve o seu pensamento ao alto, que abra a sua mente, traz energias de luz, paz, energias de amor. Nosso irmão Luiz está entrando aí agora. Seja bem-vindo, meu irmão. Então, estamos aqui em mais uma live de reflexão. Hoje, irmão Luiz, vamos falar sobre educação do espírito e evolução humana. Certo, meu irmão? Nesse sentido, meus amigos, minhas amigas, eu como educador, é um tema que me dá muita segurança, porque assim, é na minha área, né? Enquanto educador, já trabalho há muitos anos com educação e sei da importância da educação no processo de transformação, não somente espiritual, mas da transformação social de uma sociedade de uma forma geral, né? Hoje vamos trazer mais um ponto de vista espiritual, né? Vamos falar a relação entre esses dois elementos do processo educativo do espírito e o processo evolutivo. Ou seja, vamos comentar sobre educação, dentro da doutrina espírito, que a gente fala, educação moral, a educação dos sentimentos, que a gente fala bastante, né? Vamos falar sobre evolução, vamos falar sobre conhecimento interior. Falar de educação e não falar de conhecimento e de conhecimento interior, a gente vai deixar um vácuo nesse debate, né? Nesse sentido, também vamos falar sobre o processo evolutivo e trazendo um pouco dos elementos que a doutrina espírita nos mostra, que é a questão do espírito. O que é o espírito, né? E a doutrina espírita traz alguns elementos importantes, que ele fala do espírito, do corpo físico e do perispírito. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Dentro desse aspecto, desse bojo de elementos reflexivos, vamos falar sobre uma parte importantíssima no processo de evolução espiritual, em se tratando de educação do espírito, que é o psiquismo, e as funções psíquicas. Ou seja, tem muitos pontos a gente refletir na noite de hoje. Para que a gente reflita sobre esse importante aspecto da evolução humana e do trabalho educativo do ser espiritual, eu utilizei algumas referências, né? Um livro que é de Jason de Camargo, chamado Educação dos Sentimentos, né? Que também foi tratado em outra palestra que eu peguei na internet, né? Chamada A Educação do Espírito e a Evolução Humana, de Leonardo Pereira, certo? E através dessas duas referências, a gente vai trazer um pouco do que eles também discutiram e trazer um pouco dos conhecimentos que eu trago enquanto educador e na doutrina espírita, ok? Essas são as referências. A principal é o livro Educação dos Sentimentos. É um livro de Jason de Camargo, muito interessante, que se alguém quiser pode acessar o Google, coloca o nome lá, talvez tenha até em PDF esse livro, né? Eu peguei um resumo desse livro e achei bem interessante. Para a gente começar a falar sobre esse tema tão importante, que é a educação do espírito e a evolução humana, tem algumas perguntas, como a doutrina espírita sempre gosta de fazer, questionar, né? Algumas perguntas que eu quero também fazer para os irmãos que estão a escutar, né? Perguntas importantes. A primeira delas, por que é importante educar o espírito? É importante educar o espírito? Mas por que é importante educar o espírito? Segunda pergunta importante. O que é educar o espírito? Se nós perguntamos o que é ser importante educar o espírito, e a resposta provavelmente seja sim, é importante, aí vem para a segunda, o que é educar o espírito? Educar o espírito é você ir para uma escola? Ou tem mais coisas do que isso? E a outra pergunta que eu trago também como um questionamento para que a gente vá pensando durante a palestra, e quem sabe depois da palestra a gente vai pensando um pouco mais. Como a educação do espírito influencia na evolução do ser humano? Olha só que pergunta interessante. A educação do espírito influencia, sim, na evolução do ser humano. Mas como? Vocês já podem ir colocando aí suas opiniões a respeito dessas três perguntas iniciais, né? Porque é importante educar o espírito, o que é educar o espírito e como é que a educação do espírito influencia na evolução humana. Três questionamentos importantíssimos que vai refletir sobre o debate ou o que a gente falará na noite de hoje. Ok, pessoal? Vamos continuar. Para que a gente fale de educação, é importante que a gente comece a falar de educação do espírito, certo? Que essa educação do espírito, todas as correntes espiritualistas,
de uma forma geral, inclusive dentro do cristianismo, o próprio Mestre Jesus enfocava esse aspecto como importante, que se chama conhecimento interior. Jesus, ele usou uma frase que é a seguinte: conhece-te a ti mesmo. Frase utilizada por Jesus nas suas pregações, falando da importância do conhecimento interior, né? No processo de educação do espírito, a gente não pode deixar de lado o conhecimento interior, que é você olhar para dentro de você e ver o que é que você está precisando de se melhorar e quais são as suas potencialidades que podem ser cada vez mais colocadas como ponto importante para alavancar o seu processo de evolução espiritual. Essa frase de Jesus, conhece-te a ti mesmo, é uma frase que ele usou que teve um impacto sobre as pessoas da sua época, mas essa frase também foi utilizada antes de Jesus. Alguns filósofos, alguns pensadores da antiguidade já falaram também dentro dessa mesma perspectiva de conhecimento interior. Inclusive, essa frase ela está colocada no alto do templo de Delfos, para alertar os homens a se autoconhecerem. Para quem não conhece, meus irmãos, na Grécia Antiga, tinha um templo, né, que era chamado Templo de Delfos, que as pessoas iam consultar as sacerdotisas, né, os oráculos, e quando chegava lá, o Templo de Delfos era um oráculo. As pessoas iam para lá para fazer perguntas aos médiuns e, consequentemente, aos espíritos, né? E tinha lá escrito, conhece a ti mesmo, né, mostrando a importância do conhecimento interior. E na antiguidade já vem desse processo de despertar espiritual. Os filósofos antigos já falavam sobre isso. Jesus também veio e falou sobre isso. A importância do conhecimento interior. Os filósofos gregos, né, eles... Deixa eu ver aqui, ó. Luiz, educar o espírito é domar as mais inclinações. Também, viu, meu irmão? Também. A gente vai ver que isso aí tem a ver com o processo de educação do espírito. Mas tem muito mais coisa do que isso aí, viu? Mas principalmente isso aí, domar as mais inclinações, que está dentro do processo de aperfeiçoamento espiritual da educação dos sentimentos. Certo? Olha só. Em relação a essa parte do conhecimento interior, como eu falei, os filósofos gregos, né, eles já falavam sobre isso, sobre conhecer-te a ti mesmo, sobre o conhecimento interior, que era o objetivo mais elevado do ser humano. Para eles era o conhecer a ti mesmo. O grande processo de evolução espiritual ou de evolução humana está no processo de autoconhecimento. Para os gregos, a vida teria razão de ser quando bem examinada e bem conhecida. Para os gregos, a vida só tinha uma razão quando você entendia a vida na sua essência, quando ela era bem examinada, quando ela era bem conhecida. Santo Agostinho, um grande estudioso do cristianismo, um célebre nome dentro do movimento cristão, ele respondeu, após o desencarne, há uma frase no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na questão 919, que perguntou a ele qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de melhorar nessa vida e de resistir ao mal. Essa pergunta que Santo Agostinho responde. Foi perguntada aos Espíritos e quem responde é Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos. Perguntou ele qual o meio mais prático e eficaz do homem melhorar sua vida e resistir ao mal. Ao que é que Santo Agostinho fala? Conhece-te a ti mesmo. Que leva ao que o irmão Luiz falou, domar as mais inclinações. Quando você conhece a ti mesmo, você começa então a domar as mais inclinações. Olha que coisa interessante. Esse conhecimento interior, meus amigos, minhas amigas, nós podemos dizer que é a chave que abre a porta do progresso individual. Mesmo o progresso sendo individual, ele tem uma relação com o coletivo, mas o conhecimento interior, ele não vai abrir o coletivo, ele vai abrir o individual. O progresso individual, você vai começar primeiro por você. É o aperfeiçoamento moral que acontece por você e vai fazer todo um processo de transformação de uma coletividade, da humanidade. E é uma coisa interessante que, nesse sentido, que a gente começa a observar que a maldade e que o sofrimento do homem são consequências do desconhecimento das leis de Deus que regem
toda a estrutura individual e coletiva da humanidade. Olha só, meus irmãos, que coisa interessante, né? Essa parte aqui. A maldade e o sofrimento é consequência do desconhecimento das nossas leis, das leis de Deus, mas é um processo nosso, né? Inclusive, hoje mesmo eu conversei com uma colega minha, estava conversando sobre isso, né? Muitas vezes a gente confunde as coisas, né? E a gente acha que... Deixa eu baixar aqui. Só um minutinho. Muitas vezes a gente acha que Deus ele está no comando de tudo e ele não nem liga para a gente assim, porque ele está no comando de tudo. É lógico que Deus está no comando de tudo, mas Deus ele tem leis no universo e essas leis elas acontecem para que a gente se ajuste a essas leis universais e que muitas vezes a gente sai em desacordo dessas leis, mas não é Deus que quer, porque mesmo ele estando no comando a gente faz as nossas escolhas, que nós chamamos de livre-arbítrio, e acaba gerando o quê? Maldade, acaba gerando sofrimento para nós mesmos, né? E olha só que coisa interessante, o Quinto Horácio Franco, é um poeta e filósofo romano, ele dizia assim, olha, ousa saber, começa. Ousar saber e começar significa sair da estagnação mental e partir para o conhecimento de outras leis. O filósofo e poeta Horácio, ele diz assim que a gente tem que ousar saber, mas é preciso começar. Você, quando começa, meus queridos e queridas irmãs, você sai do processo que nós chamamos de estagnação mental, do seu estado de apatia, que é preciso a gente sair através do quê? Do processo de autoconhecimento. A educação, meus irmãos, é então essa grande chave para o processo de aperfeiçoamento espiritual. Nosso irmão Luiz está dizendo aí, ó, é a lei do progresso, isso mesmo, meu irmão. Lei do progresso que está ligado a, deixa eu ver se tem, a evolução. Educar o espírito, já falou que é domar suas más inclinações, mas vamos mais para frente. Nesse sentido, a gente traz um elemento importantíssimo, um instrumento importantíssimo no processo de evolução, que é a educação. Nós consideramos a educação como esse grande agente capaz de realizar essas mudanças necessárias e possibilitar, então, a nossa transformação, que nós saiamos do estado da animalidade para o estado de humanidade, do estado dos instintos para o estado dos sentimentos, dos valores materiais para os valores espirituais. Isso tudo acontece através do quê? Do processo de educação. E a gente pode dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que educar é para ser mais e não é para ter mais. É para que a gente conheça a si mesmo, né? Educar para desenvolver em nós, então, os valores que nós chamamos de valores éticos. E não apenas para que a gente obtenha um lastro de inteligência que muitas vezes é até duvidosa. A gente precisa educar para desenvolver, para ser, não para ter. Nesse sentido, a doutrina espírita fala que no processo de educação tem um outro sub-ramo que chama-se educação moral. A educação moral não é moralismo, mas é educação dos costumes. A palavra moral, certo? Tem uma relação com os costumes, como a filosofia fala, dos deveres, do que o homem tem consigo, do que o homem tem com o outro, né? Afinal de contas, isso está dentro do processo de aprimoramento moral, né? A doutrina espírita, dentro de uma visão espírita da moral, no livro dos Espíritos, na questão 629, diz assim, a moral é a regra do bem proceder. A educação moral tem base nessa regra do bem proceder. Isto é, de você distinguir o bem do mal e que funda-se, então, na observância das leis de Deus. Allan Kardec diz o seguinte, um dia compreender-se-á que este ramo da educação, isso que a gente falou, da educação moral, do bem proceder, tem princípios, suas regras, assim como a educação intelectual, não a palavra, que está na ciência, também está o quê? Nos sentimentos. A educação moral tem uma relação muito grande com os sentimentos. Allan Kardec, então, fala sobre a necessidade de trabalharmos, então, os sentimentos.
tanto no encarnado como no desencarnado. É sobre o sentimento que se faz mister atuar. Muito interessante essa reflexão. No Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Diz o seguinte: a fim de avançar para a meta, tem a criatura que venceu os instintos em proveito dos sentimentos. Olha só que coisa interessante. Evangelho segundo o Espiritismo. Para que você consiga chegar à meta de desenvolvimento espiritual, você tem que vencer os instintos. É muito importante essa reflexão que o nosso irmão Allan Kardec nos coloca, né? Nos coloca por quê? Porque os instintos, ele é do estado da animalidade, uma característica da animalidade, que você precisa participar do estado da humanidade, dos sentimentos, né? Aperfeiçoar, então, os sentimentos é a nossa grande meta. Então, como aperfeiçoar, meus irmãos, esses sentimentos sem então educá-los? Tem como? A pergunta que eu faço. Aperfeiçoar esses sentimentos sem a gente se educar? Não tem. Tem que se educar. Basta fazer a opção pelo caminho regido pelas leis de Deus. O Espiritismo mostra isso, o caminho da educação moral. O caminho para a felicidade, dentro da educação dos princípios morais, estimula o perdão, estimula a indulgência, estimula a caridade, estimula a compaixão, estimula a bondade. Todas essas virtudes que elevam o ser humano a uma condição de espírito que nós chamamos de sublimado, que está em outro patamar de energia. Nesse sentido, a gente observa que no patamar do processo evolutivo, a gente vai encontrar como que numa espécie de um gráfico, aqui nessa parte de baixo, o conhecimento, nesse lado de cá, o desenvolvimento afetivo e moral, para que nós possamos fazer um processo de alavancar espiritual, buscando a perfeição. Ou seja, para o processo de aperfeiçoamento espiritual, para a perfeição, você tem que ter o conhecimento, você tem que desenvolver o lado afetivo e o lado moral. Assim, então, você cresce espiritualmente. Nesse sentido, a doutrina espírita fala que nós precisamos nos aperfeiçoar nas mais diversas formas, né? Nós costumamos dizer que o ser humano, quando ele encarna, ele nasce novamente para aperfeiçoar-se espiritualmente. Para isso, o ser humano, a gente não pode esquecer, ele é um ser espiritual. E às vezes a gente confunde e acha que o mais importante é você ter o foco no ser material. Não, é o ser espiritual. Nós somos um ser trino. Temos um corpo material, um espírito e um perispírito. O ser humano, ele tem tudo isso. O que é o espírito? É o princípio vital. É o princípio inteligente individualizado. O espírito a gente pode considerar como centro da vontade e a fonte geradora de todos os comandos que chegam ao nosso perispírito. Pitágoras, ele afirmava que a alma é a verdadeira substância distinta do corpo, ao qual pré-existe e no qual se encarna. É no espírito que se encontra o psiquismo humano, que é outro elemento importante no processo de aprimoramento espiritual. No psiquismo, você vai encontrar o seu arquivo de vivências e a fonte impulsionadora do pensamento. Aqui a gente vai dar uma paradinha no roteiro, nos pontos do roteiro que eu coloquei, para a gente refletir um ponto importante. Nós falamos que o espírito é o princípio vital, é a fonte geradora, né? Quando esse espírito encarna, vai para o corpo material, a doutrina espírita denomina esse espírito de alma. Nós temos uma alma. Um espírito encarnou-se e esse começa a se denominar como alma, né? E a gente tem, dentro desse processo, um perispírito, que é aquele corpo semimaterial. Peri quer dizer em torno, e espírito, né? Algumas pessoas conhecem o perispírito, esse entorno, esse que está em torno, esse corpo semimaterial, como psicossoma. Alguns compreendem, chamam de corpo espiritual, outros chamam de corpo astral. Tem uns que chamam de modelo organizador biológico, tem outros que chamam de corpo fluídico. Cada um tem um nome diferente, né? O perispírito é o corpo da expressão do espírito. Tudo que a gente faz no corpo físico fica marcado no perispírito. Ele tem várias características, que não é o objetivo da gente falar aqui hoje sobre isso, mas tem características próprias. Assim como o corpo material tem características próprias, o espírito tem características próprias, o perispírito também tem características próprias.
O perispírito, então, possui a capacidade de assimilação das energias e modificação diversas, bem maiores do que o corpo físico. É por isso que ele é um corpo modelador, ele se modela, né? Nós podemos dizer que as nossas emoções, elas estão no campo mental. As energias, elas estão no perispírito, e os neurotransmissores, mas a nível físico, está no corpo físico. Nós não fazemos uma fragmentação desses três corpos que a doutrina espírita fala, mas para que a gente entenda que nós temos um corpo material, um corpo semimaterial e um corpo espiritual, que estão praticamente em conexão, associados um ao outro, não tem como a gente dissociar um do outro. Aí entra um elemento importante, que é o psiquismo, que está ligado a esse processo de evolução humana. Nós falamos aqui da questão espiritual, dessa evolução, desse espírito que se torna mais inteligente, mais ousado espiritualmente, né? Aí entra a questão do psiquismo, que está dentro desse processo de educação do espírito, como um dos elementos importantíssimos, que é o trabalho com o nosso pensamento, com o nosso psiquismo, não é verdade? Toda experiência, nós podemos dizer que fica registrada e passa, então, a integrar o patrimônio inalienável do ser espiritual. Tudo que você passa, tudo que você experimenta, fica gravado no seu perispírito e, consequentemente, também no seu psiquismo, que está no campo da energia espiritual. O psiquismo, a gente pode dizer que é um produto das diversas etapas do aperfeiçoamento do ser humano através dos tempos, né? As reencarnações dão essa grande oportunidade da gente se melhorar com as várias experiências que temos, vindo como homem, como mulher, como pobre, como rico e assim por diante. E a gente vai se desenvolvendo nas várias encarnações, certo? Indo mais para frente um pouquinho, a gente pode dizer ainda com relação ao psiquismo que a vontade, a razão e os sentimentos poderão atuar então em conjunto com a inteligência, as emoções e os demais elementos na solução de diversas ações do espírito. Um ressentimento então poderá acionar um pensamento ou pensamentos e emoções numa atitude muitas vezes negativa até para a mente, ou seja, o ressentimento, ele atrapalha o processo de evolução humano e no seu trabalho com o psiquismo. Nesse sentido, dentro do psiquismo, falando sobre ele, existem algumas funções psíquicas que a gente precisa destacar aqui, que dentro das funções psíquicas existem diferentes potencialidades no nosso psiquismo humano, que recebe então o nome de funções psíquicas, ou seja, função psíquicas são as diferentes potencialidades que nós temos no nosso psiquismo humano. E tem várias funções, a gente vai destacar duas dessas funções psíquicas. Uma é a atenção e a outra é o hábito. Ambas, a atenção e hábitos, elas são importantes no trabalho de educação do espírito. Vamos começar pela atenção. A atenção, ela corresponde então à capacidade selecionadora de fatos. Por exemplo, reflexão sobre um assunto, uma contemplação de uma paisagem, né? É você selecionar fatos. Ela é importante para o processo de educação. A gente está tendo atenção para quê? Quais os fatos que a gente está selecionando? O outro é o hábito. Nós costumamos dizer que o hábito é um elemento importantíssimo no processo de aprendizagem. Só existe mudança de aprendizagem quando existe mudança de hábitos e de comportamentos. Então, esses hábitos é importante que sejam também trabalhados, porque muitos desses hábitos estão nos nossos arquivos do nosso inconsciente, que precisam sim serem trabalhados. Principalmente esses hábitos que são passados de geração em geração, que são praticados de forma equivocada, com seus preconceitos, com suas discriminações, que precisam ser reavaliados, né? Entre as funções psíquicas específicas, além da atenção, além também do hábito, a gente também pode colocar como importante trabalhar sobre outros elementos, como, por exemplo, os instintos, a inteligência, as emoções e os sentimentos. Olha só que coisa interessante. Trabalhar sobre essas funções psíquicas traz reflexão sobre instinto, inteligência, emoção e sentimento. Começando pelos instintos. Os instintos
que está mais no âmbito da animalidade, dentro do processo evolutivo, né? No livro A Gênese, diz que é uma força oculta que estimula os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários para a sua conservação. Está no livro dos Espíritos, né? Ou seja, os instintos, é importante também, mas no sentido de estimulação dos seres orgânicos ao processo de conservação, mas não podemos ficar somente nesse aspecto instintivo reativo. A gente tem que dar um passo à frente no processo evolutivo, no trabalho com a nossa inteligência. Os espíritos, eles dizem o seguinte: quanto menos intelectualizado, mais o ser humano segue suas forças instintivas. Quanto mais intelectualizado, mais é o contrário que acontece. Quanto menos intelectualizado, mais o ser humano segue as suas forças instintivas. O ser instintivo é um ser menos intelectualizado. O medo, então, reflete o instinto de conservação. As classificações de fome, de sede, de reprodução serão menos inconscientes pela vontade que nós temos. Os instintos possuem sua razão de ser. Não é uma coisa negativa, possuem razão de ser e sua utilidade no desenvolvimento da criatura. Mas dos instintos a gente tem que partir para um segundo ponto, que é o desenvolvimento da nossa inteligência. Os espíritos dizem que o instinto é a inteligência animalizada. Mas a inteligência, que é o segundo ponto do processo de evolução humana, já é uma função mental que permite que o ser humano aprenda a conhecer, dentro da perspectiva cognitiva, a enfrentar situações dentro da perspectiva adaptativa. É a capacidade de você resolver problemas ou criar produtos que sejam valorizados em um ou mais cenários culturais. Por exemplo, as inteligências múltiplas, pessoas que sabem de música, de matemática, a parte corporal, sinestésica, assim por diante. Tudo isso é um processo de aperfeiçoamento. Já falei aqui em outros momentos sobre inteligências múltiplas. Eu acho que nas lives não, mas no Centro Espírita, no nosso lar, a gente falou sobre inteligências múltiplas. A cada encarnação que a gente vem, a gente desenvolve essa inteligência, a gente aprimora essa inteligência. O psiquismo arquiva o conteúdo, então, experiencial, oportunizando melhores condições de trabalhar esse campo da existência humana, principalmente com a nossa inteligência. O desenvolvimento de uma aptidão favorece o aprimoramento de outras aptidões, especialmente no trabalho com a nossa inteligência. Nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, é importante a gente pensar que a cada encarnação a gente vai desenvolvendo todos esses aspectos importantes. Aí vai para uma reflexão importante que a gente já está indo para um fechamento dessa reflexão de hoje, certo? Que é: nós precisamos trabalhar os nossos instintos, as nossas emoções e os nossos sentimentos através do processo educativo. Para que a gente evolua, a gente tem que fazer o quê? Um trabalho de aperfeiçoamento dos nossos sentimentos. São os nossos sentimentos que precisam serem trabalhados. E o que seriam os nossos sentimentos? Nossos sentimentos é um conjunto de qualidades morais do indivíduo. São as energias modificadas no tempo, originadas no processo de evolução dos nossos instintos. E muitas vezes se configuram nas primeiras emoções, sentimentos e demais elementos da psique em desenvolvimento. Ou seja, dentro das funções psíquicas, meus caríssimos e caríssimas irmãs, é preciso a gente educar sim os nossos sentimentos. No trabalho dentro do Centro Espírita, tem muitas pessoas que fazem esse trabalho. Na Federação Espírita também se trabalha. Começando a se trabalhar pela parte reativa, trabalhar nossos instintos, né? Para se trabalhar, então, as nossas emoções e trabalhar os nossos sentimentos. Ou seja, é uma cadeia que uma coisa está ligada à outra, que a gente não tem como fugir. Nesse sentido, meus irmãos, na noite de hoje, a gente trouxe justamente essa reflexão para cada um de nós, para que a gente possa justamente observar a importância da gente aperfeiçoar. O processo de educação é um dos elementos importantes como chave do processo de evolução humana.
É por isso que eu trouxe essa reflexão para hoje. Enquanto educador, eu estimulo o processo de aperfeiçoamento para que cada um possa se melhorar, né? Não só de forma cognitiva, mas de forma moral. Nossa irmã Simone Leotti está dizendo aí, tentar melhorar a cada dia, nos educar para isso, para podermos evoluir. Com certeza, minha irmã. O objetivo da nossa reflexão de hoje é justamente nessa perspectiva, para que a gente a cada dia vá mudando, como disse nosso irmão Luiz lá no início, tomar as mais tendências, as mais inclinações, mas dentro de todo um processo, sabe, irmão Luiz? É por isso que eu falei, a gente começando a trabalhar, tomar as mais inclinações, mas começando a se conhecer, começando a ver a parte dos instintos, das emoções, dos sentimentos. E nós podemos dizer que somente através, preste atenção, somente através da educação do espírito, tanto nos aspectos moral como na questão dos sentimentos, é que teremos então a efetivação do processo de evolução humana. Olha só que coisa interessante. Para que nós possamos evoluir, precisamos trabalhar educativamente o nosso lado moral e o nosso lado de sentimentos, né? Na área de sentimentos, merece um cuidado muito grande o trabalho da sociedade terrena de uma forma geral, não é somente uma pessoa isolada, mas de todo mundo, de todas as pessoas. Deve ser mais conhecida, mais analisada, mais educada, como os antigos filósofos já falavam, para então sairmos desse patamar das inconsequências humanas que traz tanta infelicidade para as pessoas de uma forma geral. Muito importante a gente refletir sobre esses aspectos, sabe? Porque o processo de evolução humana se dá nesse sentido, de você começar a educar os seus sentimentos, educar suas emoções, não é verdade? Meus irmãos, minhas irmãs, o objetivo de hoje é justamente isso. Eu, enquanto educador, estimulo todas as pessoas a estudarem, a instruírem-se, né? A doutrina espírita, ela nos traz essa grande oportunidade. A doutrina espírita é uma doutrina de despertar espiritual. A doutrina espírita não vem para converter pessoas. A doutrina espírita vem para estimular cada um de nós a despertar o seu espírito. A doutrina espírita é uma doutrina libertadora. Mas eu costumo dizer que não somente a doutrina espírita, nós precisamos estar abertos dentro da sua religião. Você que seja um bandista, você que seja budista, você que seja católico, você que seja protestante. É preciso você abrir a sua mente. A sua mente espiritual, ela começa a se expandir a partir do momento que você começa a evoluir. E o processo de evolução espiritual, ele se dá justamente por meio da educação do espírito. E a educação do espírito, ele não é somente uma educação do cognitivo, ele é uma educação do lado moral. Esse lado que nós necessitamos tanto fazer. A doutrina espírita fala que nos universos, de uma forma geral, está dentro de uma lei que é chamada lei do progresso. Essa lei do progresso, ela está ligada diretamente a outra lei chamada lei de evolução espiritual. E essa lei de evolução espiritual, ela está ligada a cada um de nós. Não isolados, mas coletivamente. Cada um de nós que fazemos um processo de renovação interior, de melhoria individualizada, mas que está ligado ao coletivo, de ajudarmos os outros que estão ao nosso lado, os outros que estão convivendo com a gente, os outros que estão caminhando com a gente. O processo de evolução, ele não é solitário. O processo de evolução, ele também é coletivo. Todos nós que estamos aqui no planeta Terra, estamos em uma escola. Estamos em uma sala de aula em que cada um de nós estamos aprendendo um com o outro, que estamos aprendendo com nós mesmos, através do processo de autoconhecimento, de autoburilamento espiritual. E é neste sentido, meus caríssimos e minhas caríssimas irmãs e irmãos, que a gente estimula as pessoas a procurar se instruir. A doutrina espírita, ela tem uma vasta literatura que mostra que cada um de nós, a gente pode se instruir através do conhecimento. O conhecimento que é aquela verdade que Jesus falou, conhece-te a ti mesmo, a verdade que nos libertará.
é o amor, é o conhecimento. O conhecimento é libertação. Não só o conhecimento de si mesmo, mas o conhecimento de tudo. A gente procurar levar um pouco desse conhecimento que nós temos para o outro de forma humilde, para que o outro possa, junto conosco, fazer um mundo melhor. Um mundo de luz, um mundo de paz, um mundo de amor. É por isso que eu considero a doutrina espírita como uma doutrina emancipadora. Uma doutrina que possibilita a cada um de nós a refletir sobre nós mesmos. Não ficar apontando o dedo para os outros, não ficar dizendo que os outros é quem tem defeitos e nós não temos nenhum. A doutrina espírita, ela pode de trazer mensagens espirituais dos espíritos que já desencarnaram e que voltam para dizer o que é que experienciar nas vidas anteriores, nessa própria vida, e o que é que a gente pode fazer para que não caia nas mesmas armadilhas e nos mesmos erros desses espíritos que cometeram desatinos. São muitas as mensagens que os espíritos nos trazem. Não somente na obra de codificação, kardecismo, nas obras de Chico Xavier, nas obras de Divaldo, através das mensagens espirituais que são ditas nas comunicações dos centros espíritas, de uma forma geral. Todos os dias, eu costumo dizer que a cada conversa que eu tenho com um espírito desencarnado que vem falar comigo aqui em casa ou em qualquer lugar, mas eu tenho certeza que esses espíritos continuam vivos, cada vez mais vivos. Não tem como a gente fugir. A morte é uma mera passagem. A gente tem medo de morrer porque a gente tem medo do desconhecido. Mas esse medo do desconhecido pode ser principalmente medo de nós mesmos. Do que é que vamos encarar quando chegar lá do outro lado? Será que nós temos dentro da nossa bagagem espiritual, ela repleta de boas ações, repleta de virtudes? Será que nós conseguimos já nos educar espiritualmente? Educar os nossos instintos, as nossas más tendências, as nossas más inclinações, não é verdade? E deixa eu ver se tem aqui. Para que a gente possa, acima de tudo, a gente dar um passo à frente no processo evolutivo. Estamos já num patamar de um novo tempo, num patamar de uma nova era do processo de transição planetária. E essa transição planetária exige de cada um de nós um pouco mais de esforço. Um pouquinho mais de esforço. Um pouquinho mais de amor. Um pouquinho mais de empatia diante da dor do próximo, do sofrimento do próximo. E a gente vai, na noite de hoje, agradecer a cada um dos queridos amigos e das queridas amigas que tiveram essa paciência de ficar uma hora, aproximadamente, quase uma hora, a escutar sobre a mensagem de Jesus, sobre a mensagem espírita que traz, acima de tudo, despertar para o nosso espírito. E hoje a gente vai encerrar com uma prece, como sempre nós fazemos. Aquela pessoa que está necessitando de oração, pessoa que desencarnou, pessoa que está no plano material passando por dificuldades, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Ok? Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, nesse momento que a gente está na nossa conexão conosco, na nossa conexão com Deus, que a gente possa refletir e pensar sobre a educação do Espírito, sobre o nosso processo de evolução espiritual. Divino Mestre Jesus, de luz, de paz, de amor, que neste momento a espiritualidade maior traga para cada um de nós o que necessitamos, de muita luz, de muita paz. Cuida, Jesus,
de cada um dos irmãos que estão nesse momento de sofrimento. Cuida, Jesus, de cada um de nós que estamos aqui no planeta Terra, passando por dificuldades, passando por provações. Que cada um de nós possamos receber as bênçãos espirituais de Deus, de Jesus. Mestre, amigo Jesus, que neste momento os irmãos espirituais, caboclos, pretos velhos, ciganos, venham às nossas casas fazer o trabalho de auxílio medicamentoso, trazendo as luzes, trazendo as bênçãos espirituais. Mestre Jesus, que os seus mentores divinos se façam presentes dentro do nosso coração. Que neste momento a espiritualidade maior traga muita paz, traga muita luz para cada um de nós. Mestre Jesus, que as bênçãos espirituais se façam presentes. Gratidão, paz e amor. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Agradecidos estamos a cada um dos irmãos e das irmãs. Nossa irmã Simone Leote pediu uma música. E qual a música, minha irmã, que você queria que eu botasse? Deixa eu ver aqui se tem a música. Essa daqui, ó, do Grupo Acorde. Posso escolher a música do Grupo Acorde? Tem uma música do Grupo Acorde que eu acho muito bacana aqui. Deixa eu ver se ela abre aqui, viu? Eu vou botar. Música do Grupo Acorde, pra gente fechar, tá certo? Pra gente fechar a noite de hoje. A Terra é uma escola. Não sei se vocês gostam dessa música, música muito legal. A Terra é uma escola. Pode ser? Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero viver, entender que tudo passa. A Terra é uma escola, essa música. Quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem te levantar firme tem felicidade. Vem viver a emoção. De amor vamos seguir. A Terra é uma escola. É um tempo novo, tem que ter vontade. Eu quero amor. Eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor. Eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. A Terra é uma escola do Grupo Acorde. Pra gente fechar a noite de hoje com o Grupo Acorde. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero viver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade
tem felicidade, tem que ver a emoção, de amor vamos seguir. Quem quiser um tempo novo, tem que ter bondade. Eu quero amor, eu vou te amar, fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu vou te amar, fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu vou te amar, fazendo assim a nossa vida vai mudar. É verdade, tudo a ver com o tema, viu? Eu quero amor, eu vou te amar, fazendo assim a nossa vida vai mudar. Graças a Deus, graças a Jesus. Que Deus abençoe, que Deus ilumine. A gente vai encerrar a noite de hoje agradecendo a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, certo? E cada um de vocês possa estar na paz de Deus, possa estar na paz de Jesus. Semana que vem, na terça-feira, eu acredito que na terça-feira a gente vai ter uma convidada especial. É a nossa irmã Sônia Castro, aquela que fez aqui uma live comigo há uns dias atrás, né? Ela vai fazer uma live que é uma live bem especial, viu? Eu quero convidar vocês de antemão para assistir a live com nossa irmã Sônia Castro. Nós vamos falar sobre doutrinação, vamos falar sobre parte de diálogo com os espíritos, mais ou menos o tema da palestra de terça ou quinta-feira. Eu vou ver com ela ainda o dia que a gente está agendando para falar sobre diálogo com os espíritos, para a semana que vem. Ela trabalha comigo no Centro Espírita Nosso Lar, no trabalho de obsessão, um trabalho de consulta espiritual, e ela é uma pessoa que já vem há alguns anos comigo trabalhando nessa parte de doutrinação dos espíritos, né? E aí a gente vai fazer uma live específica sobre diálogo com os espíritos. Como é que a gente pode e deve dialogar com os espíritos? Especialmente aqueles espíritos comunicantes que chegam lá numa consulta espiritual e assim por diante. E quando chega na casa da gente, como é que a gente deve dialogar? Tem pessoas que perguntam, viu? Se aparecer um espírito dentro da minha casa, o que é que eu devo fazer? Na próxima semana a gente vai responder isso e a gente vai refletir sobre isso. Mas por hoje, meus irmãos, a gente vai estar encerrando com muita gratidão, com muito amor e desejando a cada um de vocês uma ótima noite e que Deus abençoe. Um abraço e um beijo para cada um e para cada uma de vocês. Que Deus abençoe.